22 de maio de 2024, quarta-feira da 7ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje, 22 de maio, a igreja celebra a memória facultativa de Santa Rita de Cássia. Não vou me deter muito nesta personalidade, essa santa tão bonita, tão importante, sua história, porque logo mais à noite nós teremos na minha paróquia a missa de Santa Rita de Cássia, da liturgia de Santa Rita de Cássia, e você pode acompanhar ao vivo a transmissão, a homilia, que também será postado depois. Então nós vamos nos deter hoje na leitura da carta de São Tiago, no capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda a arrogância deste tipo é um mal. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, a carta de São Tiago sempre a achei uma carta muito incisiva, muito forte, muito exigente espiritualmente. Eu partilhava isso com vocês na reflexão de ontem, e vocês podem perceber que hoje continua essa exigência, esta força espiritual transmitida pelo apóstolo. Aqui hoje, nesse texto, São Tiago está falando do seguinte, no fundo, né, minha gente, de maneira bem resumida. Vocês não sabem o que vai acontecer na vida de vocês, nem daqui a um instante, nem daqui a um minuto. Como que vocês planejam a vida? Como que vocês constroem um projeto de vida sem considerar a presença do Onipotente, daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo faz em nosso benefício, que é Deus? Nós não sabemos, nós não temos em nossas mãos a segurança do amanhã. Nós não temos, minha gente. E São Tiago está falando isso para a comunidade. Olha, provavelmente a comunidade de São Tiago era uma comunidade muito difícil para ter tanta rispidez espiritual nas palavras, assim, né? Olha como é que ele começa a carta. Aliás, esse trecho do capítulo 4, né? Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. São Tiago está dizendo o seguinte: parem de ficar construindo projetos na sua vida, na vida de vocês, que visam somente o dinheiro, as comodidades presentes, as vossas paixões. Pare! Pode ser que nada se compra e você se perca no inferno. Minha gente, aqui não quer dizer que nós não podemos ter sonhos, que nós não podemos nos organizar bem, que às vezes se uma pessoa de temperamento bastante relapso, né? Que tem gente que é muito relaxada no organizar sua vida, né? Às vezes, se uma pessoa desorganizada pega esse texto, ela vai falar, tá vendo? A gente fica agendando tanta coisa, se preocupando com a agenda,
se organizando tanto aí, ó, tá falando, o São Tiago está falando que é para a gente viver bagunçado, e não é isso que está falando o texto. Então presta bem atenção. Se você não é organizado, se você não é responsável, se você não honra seus compromissos, isso é um pecado grave. Não venha usar o texto de São Tiago de hoje para poder ratificar a sua desordem, a sua desorganização e a sua falta de responsabilidade. Não é isso que está falando o texto. O texto está falando o seguinte: cuidado para não construir um projeto de vida que não conste Deus. Porque pode ser que todo esse projeto não se cumpra e você seja submetido ao juízo particular pela morte e você se encontre com Deus, que não estava previsto o seu projeto. É isso que está falando o texto de hoje. Né? Nós vamos a tal cidade, nós vamos ficar tanto tempo, e a carta está falando, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se você vai a tal lugar e nem quanto tempo você vai ficar lá. Você não sabe nada da sua vida. E é por não saber nada da sua vida, mesmo que você programe tudo, é que você precisa se lançar nos braços de Deus. Minha gente, enfim, o resumo de todo esse texto tão bonito e tão forte é o seguinte: nós precisamos nos perceber dependentes de Deus. Nós precisamos perceber que nós não temos segurança nenhuma nessa vida. Mesmo se você que está escutando essa mensagem tiver dinheiro, mesmo que você seja uma pessoa bem de vida, mesmo que você seja uma pessoa de classe alta, mesmo que você tenha tantas seguranças nessa vida, nada configura segurança. Nem dinheiro, nem poder, nada. Você pode ter tudo, ter uma abundância de bens, pode ter muito dinheiro. Amanhã você contrai uma doença grave e depois de amanhã você está morto. E aí? É segurança o dinheiro? Você pode ocupar um alto cargo na sociedade, na sua empresa, até mesmo na igreja. Amanhã você contrai uma doença grave, depois de amanhã você morre. E aí? Cadê o cargo? Cadê o dinheiro? Serviu para quê? Para nada. Para nada. Minha gente, que hoje nosso coração possa dizer a Deus o seguinte: Senhor, eu tenho muitos empreendimentos, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos sonhos. Senhor, eu corro atrás de muitas coisas para minha vida pessoal, profissional, para minha carreira. Senhor, eu sei que isso tudo é bom, mas de qualquer maneira eu me coloco diante de vós como um ser humano que precisa de vós. Senhor, sem vós nada posso fazer. Senhor, eu não tenho segurança nenhuma na minha vida sem vós. Cuide de mim. Essa, minha gente, é a oração que deve brotar do nosso coração nesta manhã dessa quarta-feira, hoje dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. E o texto de hoje ele termina dizendo o seguinte: é um texto muito forte. Se o Senhor quiser, estaremos vivos. Essa deve ser a nossa oração. Por isso, quando a gente tem algum intento, algum objetivo, diz sempre isso: se Deus permitir, vai dar certo. Que essa frase esteja sempre nos nossos lábios. Olha só o que diz no finalzinho do texto: ora, toda a arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Ou seja, o que está dizendo Santiago? Se você não confiar a Deus as suas metas, os seus objetivos, a sua vida, você incorre em pecado grave, porque você vai, no fundo, você vai estar dizendo a Deus assim: eu não preciso de você. Eu tudo posso e tudo faço. É o pecado da soberba. É um pecado gravíssimo. Não, minha gente. Digamos a Deus: Senhor, eu sou dependente de vós. Eu preciso de vós. Cuidai de mim. Eu preciso de vós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.